noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Pré-jornada. Tá chegando, galera. Tá chegando Jornada da Rebelião Saudável, terceira edição. Dia 23 a 28 de outubro. Estamos chegando, estamos chegando. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Boa noite a todos. Boa noite. Show de bola, vamos nessa. Doutora Flávia Trajano. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo também. Que coisa boa, que coisa boa. Feliz de ter você aqui. Feliz que você aceitou o convite para palestrar na jornada. Muito obrigado. Tá? Agradeço também o convite. Espero que você goste. Espero que você goste. O evento é muito legal. Com certeza. Eu queria começar que você falasse um pouquinho sobre você, né? Quem é a Flávia Trajano, nutricionista? De onde é que vê essa história desse perfil? Conta aí. Queria também te agradecer o convite, obrigada pela confiança. Então, como muitas pessoas, né, a gente vem daquela história de tentar inúmeras dietas e tendo dificuldade sempre, né, em manter ali a quantidade calórica, mas antes de eu pensar nessa questão do emagrecimento, surgiu para mim uma questão da vida, né? Eu já até falei várias vezes sobre isso. A minha filha nasceu com um problema alimentar, uma alergia à proteína do leite. E aí foi então que eu comecei a ter que parar para prestar atenção nesse fator alimentar, né? Porque vinha daquela coisa junk food, enfim, sempre efeito sanfona. E aí eu percebi que através da minha mudança alimentar, porque eu amamentava na época, e eu me senti muito bem nessa época que eu evitei algumas coisas, evitei glúten, evitei proteína do leite, emagreci bastante devido à amamentação e me sentia muito bem, muito melhor do que anteriormente eu já havia me sentido. E aí eu fui percebendo como a alimentação influenciava nessa questão do bem-estar, né? Eu já tive um primeiro insight sobre como era importante essa forma até a forma que a gente acorda, o humor, isso tudo faz diferença em relação à alimentação. E aí, depois que passou essa fase da dieta, da dieta de restrição devido à alimentação, eu voltei novamente a comer de tudo, enfim, agora eu vou matar a saudade. E comecei no efeito sanfona de novo. E aí me deu um start, eu pensei, nossa, eu passei 2 anos com aquele cuidado, aprendi a dizer não, que é o mais difícil, né? Aquela questão de você ver as pessoas comendo coisas que você gosta e que nem sempre você vai comer só porque tá todo mundo comendo. Então eu pensei, me deu aquele insight. Eu passei a fase mais difícil do emagrecimento é essa, né? Sim. Essa abstinência inicial, né? Quando você começa a mudar a forma, o seu mindset, né, sobre alimentação. E aí eu falei, não, agora eu vou me ajustar, já que eu passei por esse período, eu preciso fazer as pazes, eu quero manter. Eu pensei, eu quero ter, assim, um tipo de peso, saúde, que eu consiga manter, para não ficar sempre nesse efeito sanfona. E aí quando eu voltei a fazer dieta e fui na nutricionista e achei muito difícil essa questão de comer várias vezes. Eu sentia muita fome, eu ficava mais ansiosa. Eu estava muito disposta, muito disciplinada, mas eu achei muito difícil, porque eu vivia com fome, mais fome do que eu sentia anteriormente. Aí eu pensei, mas tem alguma coisa errada, né? Eu pensei, deve ter uma forma mais fácil, né? Porque eu estava super determinada, estava fazendo exercício, perdi peso, mas com aquela dificuldade imensa. E o que mais me atrapalhava, Henrique, era o fator fome. Entendi. Eu tinha muita essa questão de ficar com esse gatilho da fome o tempo todo. Isso me incomodava muito. E aí foi quando
a gente, eu na época li aquele livro Dieta da Mente, Certo. e aí eu comecei a ver realmente. Foi que ano mais ou menos isso, Flávia? Foi 2015 para 2016. Certo. E aí o livro já falava algumas coisas sobre, né, redução de carboidratos, de farináceos, enfim. E aí eu também achei o blog do Dr. Souto na época. E aí a primeira vez que eu testei, vou comer uma refeição aqui com... Eu nunca me esqueço que eu peguei coxa de frango, assim, pequenininha, e brócolis. Foi a minha refeição. E eu falei, gente, isso era um almoço, aí passou 1 hora, 2 horas, 5 horas e zero fome. Gente, desse jeito, daí me deu aquele insight. Desse jeito eu acho que vai, que eu consigo. E aí e aí, num segundo momento, eu achei um material do Dr. Jason Fung, que é um canadense, né? Eu sou muito fã, muito grata. Tudo que eu sei, eu devo, assim, a aquele conteúdo maravilhoso que ele sempre postou. E eu testei em mim. Eu falei, mas será essa coisa de levantar e não comer, essa coisa de ficar horas e horas sem comer, que loucura, né? Mas para mim, que tinha essa dificuldade de quantidades, eu sempre fui essa pessoa que gosto de sentar e comer uma refeição sem ficar mensurando, enfim, né? contando. E para mim fez muito sentido esse espaçamento. Aí eu perdi peso, assim, com muita facilidade e me sentia muito bem. Então foi aí que eu pensei. Você tinha muito peso para perder? Não, porque como eu já tinha vindo da questão da amamentação, na minha gestação eu cheguei a 90 quilos, depois... Caramba, você chegou a 90 cheguei a 90 quilos. E aí depois, quando eu comecei a fazer essa dieta de restrição, eu cheguei a 60 quilos, para você ver, sem fazer jejum nada, só amamentando. Mas a minha composição corporal, assim, eu tinha muita gordura, um percentual mais alto, mas eu fiquei super bem. E aí, quando eu resolvi realmente, agora eu vou treinar, vou fazer uma reeducação, né, alimentar, eu mantive muito bem, até perdi, acho que eu perdi uns 4 quilos, cheguei aos 56, mas a composição era muito diferente. Então, assim, eu tinha, assim, um sobrepeso, tinha muita gordura ali localizada, mas o meu corpo, assim, se transformou de uma forma que nunca foi possível antes, né? Que legal. E aí, eu falei, é uma forma que... E aí eu percebi que era uma forma não só de emagrecer, mas de manter. Porque quando você pensa assim, não preciso fazer 4, 5, 6 refeições, né? Você pensa assim, vou comer com fome. Se não comer na hora do almoço, eu consigo esperar um pouco mais. Então, para mim, esse mindset funcionou muito porque eu me desliguei daquela ansiedade, daquela necessidade de ficar pensando em comida o tempo todo. Entendi. Aí eu pensei, nossa, as pessoas ficam aí tentando emagrecer. Eu acho que pouca gente sabe disso e o blog dele do Fung era muito completo, né? Infelizmente só tinha tudo em inglês. E aí eu falei, eu vou começar a traduzir algumas coisas, enfim, que eu achei muito fantástico, assim, até a forma que eu me senti. Eu falei, eu acho que o mundo merece saber, né? O Brasil, de repente alguém pode se beneficiar, né? Aquela coisa assim, pode ser bom para alguém também. Interessante. E aí você enveredou por essa área primeiro pelo Instagram, depois que veio a nutrição, ou a nutrição, a formação veio depois? Na verdade, eu comecei tudo no Facebook, que tinha um grupo, e na época o Instagram não era muito, assim, não estava no início. E aí no Facebook, o que aconteceu? A diferença do grupo do Facebook é que as pessoas compartilhavam suas experiências, né? E aí com o tempo, assim, com uns 6 meses de grupo, eu via as pessoas, os resultados delas. Eu fiquei, gente, aí eu me surpreendia, porque falei, realmente faz sentido isso, olha o tanto de gente. E assim, pessoas, Henrique, mulheres assim que nunca teriam a chance de emagrecer, sabe? Tentando um modo convencional, que nunca, às vezes não tinha nem condição de pagar uma nutricionista. Você vê pessoas muito simples e mulheres muito simples, acima de 30 anos. E aí eu comecei a ficar assim, impactada com aqueles efeitos. E as pessoas falavam, olha, eu me sinto bem, e ficava com aquele aspecto de menos inflamação. E aí eu achei muito legal. Falei, gente, esse negócio é bom mesmo. E aí, o que aconteceu? Como foi crescendo, aí eu fui migrando também para o Instagram.
eu tive alguns insights, principalmente nessa questão de como eu me sentia, e até falei, acho que eu vou voltar para a faculdade, vou tentar fazer um curso na área. Inicialmente fui para psicologia, que eu tinha esse entendimento que tinha muita coisa relacionada à forma que você pensa e à forma que você age. Sim. Mas como o Instagram cresceu muito, eu comecei a ter problemas de pessoas falarem, quem é você? Você não é nada, você não é nutricionista, papapá. Tipo, chamavam de blogueira, de burra, enfim. Eu falei, eu acho que eu vou precisar ir para esse caminho Precisar do título, né? Da formação, porque senão não vão me deixar em paz. E aí eu fui realmente para a faculdade novamente, né? Fiz um ano e meio de psicologia. E aí eu falei, não, eu vou fazer nutrição porque eu acho que eu vou precisar, senão eu vou ter muitos problemas. E realmente tive alguns problemas devido a isso, mas foram contornados aí ao longo do tempo. Muito bom, muito bom. E hoje o perfil Jejum Intermitente é o maior perfil que tem, pelo menos em língua portuguesa, sobre jejum, né? Acredito que sim. Que é até um dos maiores perfis, cresceu muito, né? Enfim, de uma forma até orgânica, e realmente teve uma adesão, assim, e acabou que alguns profissionais também bem conhecidos, até o Dr. Baracá começou a falar bastante, na verdade ele já falava, então algumas pessoas com muita influência também começaram a ficar mais assim, adeptos, prescreviam para os seus pacientes, então começou a crescer realmente uma comunidade aí de pessoas que foram beneficiadas. Então foi algo muito natural mesmo, desde lá do Facebook, depois ali no Instagram também. Muito legal, muito legal. E Flávia, por que o jejum não é uma dieta da moda? Oi, Gabi. Eu não quero dar spoiler da tua palestra, entendeu? Então Sim. tem que fazer perguntas que eu sei que você não vai falar na palestra. Sim, eu falei da minha filha, ela está aqui nos comentários, que foi a pessoa que por causa dela estou aqui hoje. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, o Fang, com muita clareza, falava dessa questão do jejum do islamismo, que isso era uma prática milenar, enfim. Então, e quando a gente começa lá no PubMed pesquisar, há uns 10 anos atrás que surgiu o assunto de ciência, foi esse interesse até com os muçulmanos, porque é uma prática anual, né? Todo ano se pratica um mês lá do jejum do pôr do sol, né? Do nascer do sol ao pôr do sol, um jejum de água, de comida. Então começaram a pensar, nossa, vamos ver o que acontece com esse pessoal lá do islamismo, né? Se existe algum benefício. E começou se percebeu muitos benefícios nessa parte do metabolismo, né, de a sensibilidade à insulina, alguns parâmetros que começaram a ser estudados. E aí começou esse interesse a crescer, né? E aí quando a gente pega a questão histórica, né, que não é uma dieta da moda, isso sempre existiu, né? A gente até já conversou nos bastidores ali do grupo, falando que possivelmente em um certo período da humanidade a frequência alimentar era pelo menos a cada 3 dias, né, que se encontrava comida, e talvez até mais. E então, quando a gente volta na história, na antropologia, a gente vai ver claramente que o jejum sempre fez parte. E por isso, né, Henrique, que a gente vê essa facilidade que a gente tem em estocar gordura corporal, né, principalmente em relação quando a gente tem uma dieta rica em carboidratos, porque a gente tem uma sensibilidade muito grande ao carboidrato, como se o nosso corpo fosse projetado para estocarmos com muita facilidade. Né? Então, justamente para esse mesmo organismo se preservar num período de escassez, né? Então, quando a gente começa... Daí eu comecei a estudar, ler alguns livros, até um livro muito conhecido, Sapiens, que é um livro bem popular, e ele fala disso, né?
e muitos outros livros. E a gente vai entender que o jejum sempre fez parte. Essa história de comer a cada 3 horas, de pré-treino, Isso é que é moda, né? Isso é moda. Isso é moda, né? É verdade. E aí, quando a gente vai ver, por que surgiu, né? A indústria começou a ficar muito forte a partir dos anos 50, 60, e as pessoas foram bombardeadas com essa ideia que você tem que comer várias vezes, né? Desde então não se questiona, tem que comer o café da manhã, é muito importante, blá, blá, blá. E aí, quando ressurgiu essa questão do jejum, muita gente, nossa, mas isso é um absurdo, né? Como pode isso? Enfim, daí tem uma questão muito cultural aí, muito conveniente de uma indústria muito forte aí que a gente já sabe. É verdade. É verdade. E é interessante você comentar desse aspecto, porque quando a gente analisa antropologicamente, a gente é muito mais bem adaptado a não comer do que a comer, né? Basta você ver, depois que você come, você fica cansado, você fica letárgico. Vamos só fazer o seguinte, pensar do ponto de vista evolutivo, né? Se eu como, fico cansado, fico letárgico, tenho vontade de dar uma soneca e tudo mais, eu estou me expondo, eu estou me tornando mais vulnerável a um possível predador, né? Então, comer com frequência, ficar cansado com frequência, ficar letárgico com frequência, do ponto de vista evolutivo, é péssimo. Porque eu estou me expondo a morrer mais sendo caçado, né? As pessoas elas não conseguem juntar as coisas nesse aspecto, né? Elas não conseguem ver tudo pelo prisma evolutivo. Não, porque é o que a gente fala, né? A nutrição veio com essa ideia de tem que contar calorias, esse papo de fracionar, de comer um pouquinho a cada 3 horas. E aí as pessoas não questionaram, né? E quando você tenta emagrecer, eu acredito até que tem pessoas que têm uma necessidade de uma frequência maior, né? Um metabolismo mais acelerado, uma pessoa que tem uma dificuldade até em ganhar peso, mas a grande maioria das pessoas tem essa facilidade em ganhar peso e assim. E um outro livro, nesse livro Dieta da Mente, eu acho que também o Barriga de Trigo foi um outro que eu li. E ele explicando, porque às vezes só o tipo de alimento que a gente consome já nos leva a comer a cada 3 horas, devido à questão da glicemia, da fome, do pico de fome. Então você entra naquele looping de estar sempre comendo, e pelo fato da sua dieta ser quase 100% de carboidrato refinado, você vai ter fome o tempo todo, então toda hora você vai comer e você vai estocar, é fato, né? Não sei se já aconteceu com você, mas algumas pacientes já me relataram, por exemplo, uma mulher que está lá nos seus 40 anos, que ela não come muito e não é obesa, tem lá seus 7 quilos, 5 quilos a mais. E aí elas relatam que quando elas vão num nutricionista convencional e que é passada essa dieta com várias refeições e muito carboidrato, elas engordam. Sim, elas tipo sim. elas ganham gordura, tipo, porque já não era obesa. É óbvio que quando a gente fala de uma pessoa que tem 100 quilos e faz uma dieta ali, restrição calórica, comendo várias vezes, ela vai ter algum emagrecimento. Mas uma mulher que já tem um metabolismo mais lento, que já não tem um sobrepeso tão intensivo, ela vai, possivelmente ela vai engordar com essa estratégia que a gente escuta aí todos os dias. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho observado isso e várias vezes mesmo. Muitas vezes vindo de pessoas que não precisam perder tanto peso, mas que acontece isso. Começa a se consultar com o nutricionista e começa a comer, porque aí a pessoa passa a comer 6 refeições por dia, né? E a frequência alimentar, ela acaba influenciando muito. Mais uma vez, a gente volta para a questão. Se você consegue controlar a frequência alimentar, o resto fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Como é que é o seu protocolo hoje, Flávia, de jejum? O que é que você faz hoje de jejum? Eu vario muito. O meu maior jejum, a gente já comentou, é uma coisa que mudou muito também até a minha vida profissional e uma vivência até pessoal, foi quando eu fui, na época quando eu estava estudando sobre jejum, eu assisti aquele documentário Jejum, uma nova terapia, que é o mesmo documentário que veio daquele livro, que é um francês. E esse francês, tanto no livro quanto no documentário, ele cita uma clínica que fica lá na Alemanha, Bourrigan, que tem pessoas que vão para lá jejuar, é uma clínica mundialmente conhecida por referência de jejum.
E aí eu tive a oportunidade em 2020 para 2021, de ir para essa clínica e é onde eu fiz um jejum de 8 Que dias. legal. E eu não tinha muito sobrepeso, eu estava na faixa de, sei lá, de 58 quilos, eu perdi pouquíssimos, assim, tipo 3 quilos somente, enfim, mantive a massa magra, e aí daí foi onde eu tive o insight. Eu estava terminando a faculdade de nutrição e estava recebendo muita incomodação, muita denúncia, o pessoal me incomodando um monte. E aí eu tive esse momento de reflexão, vi lá pessoas de todas as idades, idosos de 60, 70 anos fazendo jejum de 10 dias. Eu falei, como eu queria transportar esse ambiente, essa vivência que eu estou tendo daqui para as pessoas entenderem que é inútil, é ridículo a pessoa achar que vai emagrecer comendo 3, 4, 5 vezes ao dia. Então eu falei, né, tá certo, eu não tinha sobrepeso, obviamente com um jejum mais prolongado, mas eu vi que, eu falei, é uma conta impossível, né? Isso me abriu ainda mais a mente. Eu falei, estou no lugar certo, eu estou fazendo realmente o correto, estou mostrando para as pessoas que isso é uma prática segura, enfim. E aí aquilo me deixou assim, eu abri muito a minha mente, a clareza mental, eu realmente, foi uma experiência difícil, mas foi até mais fácil, porque foi um ambiente controlado, então você não tinha muita exposição ao alimento, então é muito mais fácil até do que você fazer em casa, né? O jejum você já fez, você fica mais com mais resguardo, principalmente do estímulo alimentar, do cheiro, enfim. E aí quando eu voltei, eu realmente mudou, assim, as pessoas acham que tem que comer 2 vezes, 3 vezes, então o que eu penso, assim, hoje depende do meu dia, eu vou muito pela questão da fome e saciedade. Como eu tenho essa facilidade no meu dia a dia, pensar assim, hoje me deu fome 3 horas, mas se eu estou num atendimento, se eu estou numa rotina, eu consigo esperar tranquilamente até às 5. Então, assim, eu nunca contei calorias, eu não fico pensando, eu tenho que fazer tantas horas, eu vou muito nesse intuito, nesse instinto de fome e saciedade. E em alguns momentos eu até com o pessoal dos desafios, eu falo, não, hoje eu vou fazer 36, eu vou tentar me desafiar mais por uma questão também de demonstrar e de estar junto com o pessoal. Mas eu não tenho, né, hoje eu não tenho pretensão. Você segue o seu estilo de vida. Eu sigo o meu estilo de vida. E me sinto muito bem, porque às vezes eu já percebi assim, se eu tô aquela coisa do almoço meio-dia, se eu faço uma refeição maior, já me dá aquele soninho. E como eu trabalho às vezes intensamente, eu gosto de ficar mais ativa. Então eu gosto de fazer uma refeição mais densa depois das 3, 4 da tarde, porque a gente está no modo um ritmo mais baixo. Então, porque se você vai lá come uma grande refeição no meio-dia, já me dá aquele, pelo menos para mim, não sei se para você, pra mim, mas a mesma coisa. Eu depois do almoço, eu tenho que dar uma fechadinha nos olhos pelo menos 20 minutos, senão você fica até o rosto fica meio ruim. Fica. Aí o que eu faço? Eu tento fazer exatamente isso que você comentou, de encaixar o jejum no meu estilo de vida, entendeu? Na minha rotina. Então, por exemplo, hoje eu tô em jejum. Vou fazer 24 horas agora, daqui a pouco. Por que eu não comi? Eu já não tomo café da manhã, isso é uma coisa natural para mim. É raro eu tomar café da manhã. Mas aí no horário do almoço eu acabei esquematizando muitas consultas e fiquei de 12 até agora, direto. Então, vai. Rendeu. Essa é a grande vantagem de você ter essa adaptação. A tua alimentação é uma alimentação bem de baixo carboidrato hoje, Flávia? É baixo carbo na grande maioria, mas eu não faço aquela restrição, assim, nunca. Eu tenho uma dieta sem glúten, mas assim, eu como aipim às vezes, eu não tenho assim. Aquela coisa, tem semanas que eu fico muito low carb, bem cetogênica, enfim. Mas naturalmente, até no nosso ciclo, na questão da mulher, a gente tem alguns momentos, alguns períodos do mês ali que a gente tem uma certa necessidade, às vezes,
né, de um carboidrato a mais, mas a minha dieta, assim, é realmente bem reduzida em carbo, né, bem, não chega a ser cetogênica, mas é bem reduzida, assim, e me mantenho bem. Entendi. Eu percebo que quanto menos, principalmente nessa questão da cetose, da questão mental ali, eu me sinto muito bem com baixo carbo. E também como, né, Henrique, como eu já tenho essa adaptação fisiológica, né, eu mesmo que eu coma uma quantidade de carboidrato bom, assim, de um aipim, de uma batata, eu entro em cetose muito rápido também. Certo. Então, meio que o meu corpo transita com muita facilidade. Treino também, isso ajuda, né? Quando você faz um treino com frequência, você também mantém esse estado metabólico de cetose com mais facilidade também. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma alimentação bem pobre em carboidrato na maioria do tempo. E eu acho que isso ajuda bastante. Inclusive, uma pessoa perguntou aí, como é que vocês conseguem fazer jejum? Eu tento e não consigo. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? Corrigir a alimentação. Não sei qual é a sua visão sobre isso. Total. Eu só, quando eu estava descrevendo, eu lembro que essa refeição mais low carb foi frango e brócolis. Então, assim, hoje, por exemplo, a minha primeira refeição, aqui não consigo colocar a imagem, mas eu postei no meus stories. Minha primeira refeição foi, assim, às 14h, abacate e carne moída. Então, assim, sem fome, com abacate e carne moída, você vai. Então, não tem. Até depois cheguei a comer eu cheguei a comer um pedaço de aipim depois, mas assim, a primeira refeição foi isso e a fome mesmo é zero. Você não tem essa necessidade de 3 horas, né? Então, esse espaçamento entre as refeições ele vai acontecendo naturalmente. E o que eu falo sempre, se você não consegue começar já com jejum, né? Eu sempre recomendo assim, pelo menos uns 3 dias tentar fazer 3 refeições, não mais que isso, sem lanches, e com refeições mais pobres em carboidratos por 3 dias. Então, isso já vai preparar o seu organismo a ter mais facilidade. Tanto é que nessa clínica que eu estava lá na Alemanha, eu tive... Flávia, fica perto Constanza Lake, fica perto da Suíça. O nome da cidade é Amberling, mais perto da Suíça. E aí, assim, no meu primeiro dia, como eu já estava o meu maior jejum tinha sido de 3 dias, né? Então, no meu primeiro dia, foi tranquilo. Cheguei lá, já estava meio que jejum. Então, assim, o que ficou mais difícil depois do 3º, 4º dia que dava, né? Você fica com aquela mente muito acelerada, não é nem fome, mas você tem aquela coisa, e aí dá aquela estação, aí você pensa na comida, porque a gente tem a memória da comida quando você tá muito feliz, muito eufórico, você quer comer, né? Então era mais nesse fator do que a fome em si. E aí tinha uma mulher que era americana, que ela não, a maioria das pessoas que chegam lá não estão muito preparadas, né, com essa coisa de jejum intermitente. E ela no segundo dia ela não conseguiu continuar, daí eles fizeram outro processo de restrição calórica, refeições controladas para ela tentar ir aos poucos. Porque realmente é muito difícil. Você vem de uma dieta, né, totalmente desregrada e começa o dia comendo pão e vai lá, vou tentar um jejum de 16 horas, vai ser muito difícil. Verdade. Quando você come carboidrato, a fome que você sente é uma fome que dá uma fraqueza. É descomunal. Flávia, para a gente também não tomar muito seu tempo, me fala um pouquinho da tua expectativa da jornada, como é que vai ser tua palestra, atiça um pouquinho a curiosidade da galera. Como a gente vai falar dessa parte na ciência do jejum, o que eu acho, Henrique, que eu percebo ao longo desses anos? Que o conhecimento, ele te dá uma certa tranquilidade, né? Você se sente... Porque a questão do jejum intermitente, a nossa maior barreira, né? Chegam muitas pessoas, eu faço jejum, sinto bem, aí meus exames melhoram, aí meu médico chega lá e fala, para com esse jejum, porque, enfim. Então as pessoas se sentem inseguras,
com medo. Então, por isso que eu acho tão importante esse aspecto educacional. Às vezes é chato, às vezes é cansativo, mas assim, quando a pessoa começa a entender, olha, gente, tem um fundamento científico, tem um fundamento histórico, tem todo o embasamento aí que faz sentido. Então, quando a pessoa começa a racionalizar isso, ela fica mais segura, né? Além dos benefícios que ela já experimentou, ela tem essa questão do conhecimento, é como se fosse um suporte, né? Que acaba tranquilizando. Mesmo assim, eu acho que o maior impedimento das pessoas a continuarem o jejum é o medo. Eu acredito que sim. Sem dúvida. A insegurança e por ter muitas pessoas contrárias a essa prática. Muita gente, até às vezes com uma maior influência, que a gente sabe, o médico fulano, falou mal, né? Você deve receber vários vídeos de quando alguém fala mal. Então, eu acho que é o caminho ir para esse aspecto educacional, educativo. Mostrar evidências e referências, olha, isso funciona. Se você fizer assim, se você medir a sua glicemia, eu sempre falo, tenta... Se você tem dúvida, vai lá, compra um aparelho de medir glicose, começa a se monitorar, começa a perceber em você o quão benéfico é o jejum, além do emagrecimento. Às vezes as pessoas nem emagrecem, mas só o fato de diminuir a frequência, elas têm benefícios nos exames, se sentem melhor. Então, eu acho que o conhecimento aí é muito válido e deixa as pessoas, né, mais calçadas e mais seguras. Legal. Então, a tua apresentação vai ser sobre a ciência do jejum. Sim. A ciência de não comer nada. Vai ser interessante. Eu acho que tem um fator, sabe, Flávia, que é interessante, que, assim, não dá para você empacotar, embalar e vender jejum. Eu acho que tem uma certa concorrência da indústria de suplemento, de lanche, de comida de uma maneira geral, principalmente o processado, de ser contra o jejum por conta disso, né? Completo. Economicamente, o jejum é inviável para sustentar, porque você não come nada. Inviável. Né? É interessante isso aí, interessante. E qual a tua expectativa em relação à jornada? Eu tô bem animada, né, de poder, né, participar dessa forma, de trazer um assunto tão interessante, tão fora de moda, mas agora está muito na moda novamente. E fico feliz, né, de contribuir com essa informação, né, principalmente com pessoas que já têm uma certa consciência, querem aprimorar, ou pessoas também que não têm nenhum conhecimento, que querem se aprofundar um pouco mais, ter essa segurança, né? Porque eu estava falando sobre isso hoje, Henrique. Eu aprendi até com jejum intermitente que um dos benefícios que a gente vê é o fator neurotrófico, né? A questão é que a gente começa a ter uma mentalidade, um mindset diferente, porque essa questão fisiológica a gente muda muito, principalmente nesse aspecto de racionalidade. Eu já era meio racional, eu fiquei muito mais atenta a isso. Então, eu acho que é uma ferramenta incrível que as pessoas se sentem realmente mais críticas, mais analíticas, né? Quando elas se permitem provar, experimentar, eu acho fantástico. Mas antes de chegar nesse teste, elas precisam ter pelo menos um mínimo embasamento para se sentirem seguras a tentar. Igual eu falo, gente, tenta lá 16 horas, não conseguiu, come, tenta outro dia, não vai morrer. Uma horinha a mais aqui, 2 ali, enfim, vai vencendo essas barreiras, essas dificuldades, até mentais, né? Que com o tempo essa transformação vai acontecer também de dentro para fora. Você vai se sentir também mais preparado mentalmente, porque tem esse fator neurotrófico envolvido mesmo, né? Essa questão mental, a gente realmente muda a forma de racionalizar e de pensar no alimento. Então, é só se permitir um pouco aí, inicialmente, testar isso, que com certeza vai se sentir beneficiado. Muito legal, muito legal. Flávia, minha querida, muito obrigado por ter aceitado o convite para a jornada. Muito obrigado por ter conversado um pouquinho aqui com a gente. Eu acho que vai ser um evento maravilhoso. A sua presença só traz mais brilho para o evento. Muito obrigado mesmo. Obrigada também pelo convite. A gente se encontra então. Tá bom. Um beijo grande. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.